sem dúvidas, né? A gente vive rodeado aí de mitos e verdades sobre o emagrecimento. Hoje a gente vai falar sobre alguns desses mitos e verdades com a nossa especialista do dia, a médica endocrinologista, a doutora Paula Pires. Doutora, obrigada por ter vindo. Prazer te receber aqui. Obrigada, Denise. Prazer é todo meu. Seja sempre muito bem-vinda. Vou aproveitar e convidar você que está em casa, participe do nosso bate-papo. Você pode ligar para cá a partir de agora até o finalzinho do programa. Ligue para cá, faça a sua pergunta. Você quer saber se alguma notícia aí que você viu é mito, é verdade, algo que tenham te falado? 0 operadora 11 3337 5886 3337 5886. Participe também pelo Facebook, facebook.com/consulta ao doutor, ou então facebook.com/Denise Luque. As páginas estão sempre atualizadas. Escreva dizendo qual é a sua pergunta no comentário do post que fala o tema do programa, na linha do tempo ou então na mensagem particular. Quando você tem uma pergunta para fazer, mas não quer ser identificado, manda através de mensagem particular, onde só eu e a nossa equipe aqui temos acesso. E aí você fica tranquilo, sua pergunta vai ser respondida e sua identidade vai ser preservada. Vamos começar o bate-papo? Tem tanta coisa para a gente falar hoje de mitos e verdades sobre o emagrecimento, algo que precisa começar deixando claro aqui. Falar de emagrecimento não significa que a pessoa vai ficar necessariamente magra ou magérrima, né? Não é assim que funciona, né, doutora? Não, isso nem é necessário. Os estudos hoje mostram, Denise, que o emagrecimento de 10% do peso, ou seja, se você tem 80 quilos e chega a 70 quilos, isso já faz um bem danado para a sua saúde. Isso já vai melhorar seu risco de ter diabetes, já vai melhorar seu risco de ter algum problema cardíaco, e é isso que importa. O emagrecimento ele deve ocorrer para desenvolver uma saúde, para te deixar saudável e não unicamente com fim estético. A gente sabe que todo mundo quer, né, uma estética boa, quer ser magro, quer voltar a servir nas roupas que usava antigamente, mas isso não pode ser o único desejo, o único objetivo, porque tem pessoas que são acima do peso desde a infância, que tem genética para ser acima do peso. E eu acho até uma injustiça a gente pedir para eles que eles tenham que seguir um padrão que não é o padrão do corpo deles. Isso não é necessário. Isso às vezes até faz mal para a saúde. Existe a história da estrutura corporal mesmo, né? Então, os corpos são diferentes e tem corpos que... Porque o que a gente vê é sempre o peso na balança, mas o peso na balança não reflete a mesma coisa para todo mundo, é isso? Claro, tem gente que tem mais massa magra, né? Tem gente que tem um pouco mais de retenção de líquido e tudo isso reflete no peso da balança. Perfeito. Então, não é o parâmetro principal. Perfeito. Então não é, quero pesar 50 quilos. Pode ser viável para muitas pessoas, mas totalmente inviável e fora do que seria saudável para muita gente também. Para muita gente. Se você perseguir só esse objetivo, isso pode fazer mal até para a sua saúde mental. Então, você tem que procurar um médico para bolar junto com você metas realísticas, um plano de emagrecimento saudável e que tenha a ver com o que o seu organismo consegue atingir. Então, hoje o que a gente vai conversar aqui é de um plano aí de emagrecimento, se houver necessidade, baseado de repente até num momento de vida. De repente, a gente sabe que a obesidade atrapalha até... a mulher engravidar. Sim, a fertilidade. Sim. Então, de repente, a mulher está nesse momento, não está conseguindo engravidar e a perda de peso vai ajudar e ajuda muito, a gente ajuda sabe. muito e a gente sabe que é uma perda de peso leve até. Não precisa perder 30 quilos para a fertilidade voltar ao normal. 5 a 10% do seu peso inicial já é capaz de fazer a menstruação regular e essa fertilidade voltar. Perfeito. Aqui a gente fala de obesidade e de pessoas que estão no sobrepeso também? Também. O sobrepeso,
Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a gente considera um IMC acima de 25. As medicações para tratamento já são indicadas se você tem sobrepeso associado a alguma doença, associado a alguma condição que pode alterar a sua saúde. Então, sobrepeso associado a um pré-diabetes, sobrepeso associado a uma dislipidemia. Assim, a gente já tem oportunidade de tratar esses pacientes, sim. Não precisa esperar ele chegar à obesidade. Tá. Hoje a gente tem muitas correntes e muita gente falando sobre aceitação, aceitar o corpo, aceitar como é. Eu entendo isso, acredito que os médicos também entendam, que a gente está falando aqui de ter uma vida saudável, a gente está falando de pessoas que precisam emagrecer para conseguir viver melhor, dormir melhor. Viver mais, porque Perfeito. A obesidade leva a uma redução de sobrevida, principalmente por doenças cardíacas. E a história de se aceitar e de repente aceitar o peso que vai chegar e que vai estar confortável, que pode não ser os 50, pode ser os 70, Exatamente. que pode não ser os 60, pode ser o 80 e pode ser até o 90 se aquilo for o saudável e o confortável. Exatamente. Então o que a gente vai falar aqui hoje é sobre ficar confortável e às vezes não é nem estar magro. Mas isso. estar saudável. É estar saudável. E o que eu vou falar aqui são... a maioria das coisas que a gente vai citar são mitos, né? Que a gente escuta muitas vezes na mídia, que não tem base científica nenhuma. Então, tudo que eu vou trazer aqui, eu vou tentar fazer um embasamento teórico científico. Perfeito. E tentar mostrar para as pessoas o que a ciência tem hoje em dia. Hoje em dia o emagrecimento é muito estudado e o que ela tem de verdades para nos trazer. Perfeito. Vamos começar então, a doutora preparou uma série de slides para a gente ver. Vamos começar então, colocar na tela para a gente acompanhar. Tá bem legal o que ela preparou para a gente, bastante coisa para a gente ver. Vamos lá. Mitos e verdades do emagrecimento. Então, com certeza você vai se identificar, você que está em casa, você pode ligar para cá, fazer sua pergunta, né? Quer saber aí se o que você escutou? Ligue, participe, 0 operadora 11 3337 5886. Faça a sua pergunta e ao longo, mesmo se você de repente fizer uma pergunta que o nosso slide está mais lá para frente, não tem problema. A doutora dá uma pincelada, explica pra gente lá na frente, quando o slide vier, a gente fala de novo, porque é bom reforçar. Engraçado, né, doutora? Porque quando vem uma afirmação aí, esses mitos que a gente ouve tanto, né, as afirmações que a gente ouve, que muitas vezes são mitos, elas pegam mais do que as verdades, né? Pegam muito. Denise, é impressionante como uma coisa, talvez, da moda, uma coisa diferente que ninguém nunca ouviu falar, as pessoas acham, pronto, tá aí a salvação. Acharam a cura da obesidade, acharam o segredo e muitas vezes não. E é tão mais difícil a gente orientar uma reeducação alimentar e estimular a atividade física, que realmente é o segredo. Mas se vem com alguma coisa diferente, as pessoas querem acreditar que aquilo vai fazer emagrecer. Parece tão fácil. Alimentação saudável, faz tanto tempo que se fala de alimentação saudável e atividade física, parece tão fácil que só pode ser mentira. Exatamente. Será que é só isso mesmo? Não tem mais nada, né? É que nem todo corpo reage da mesma forma, nem todo mundo tem a mesma disciplina e disposição para fazer atividade física. A gente vai falar isso mais para frente também, né? Se tem maneiras de você criar esse hábito também, como é que você fala isso em consultório para os pacientes? Vamos colocar o primeiro slide, então, na tela, a primeira figura na tela e a primeira afirmação: emagrecer rápido e engorda. Mas essa é fantástica, quero saber se é mito ou verdade, porque quando você conhece alguém, doutora, que começa a emagrecer e está indo rápido. Um pouco rápido. Todo mundo sabe? se assusta, né? E todo mundo quer parar aquele emagrecimento. Isso, e fala assim, isso aí não vai isso aí fazer não bem pra saúde. Isso aí não deve estar saudável, não. Tá indo rápido demais. Vai engordar tudo de novo. Vai perder massa magra. O que dizem os estudos hoje, doutora? Os estudos hoje já comprovaram que isso é mito. Oba! A velocidade de emagrecimento não tem nada a ver com o fato de você ganhar esse peso perdido depois. Inclusive, eles fizeram... O próximo slide, eu acho que eu mostro o estudo. A gente pode colocar, vamos colocar. Que foi feito numa das melhores revistas de medicina, que chama Lancet.
O que esse estudo fez? Eles pegaram um grupo de pacientes, Denise, e colocaram para emagrecer 10 quilos em 5 semanas. E o outro grupo emagreceu 10 quilos em 6 meses. E eles foram seguindo esses pacientes por 3 anos. E eles viram que no final do estudo, quase todos ganharam peso de novo. Essa é a realidade, é o efeito sanfona. Mas, então, independe se você perdeu rápido ou se você perdeu devagar. Não ficou mais fácil, então, tá bom? Não ficou. Porque o difícil não é perder, é manter? É manter, exatamente. Não é que ficou mais fácil, é que agora a gente sabe que não é que é prejudicial perder peso. Muito pelo contrário, rápido. Eles viram que quem perdeu peso mais rápido ficou mais animado, ficou mais aderente e quis continuar mais do que o outro grupo. Então, pode ser que seja até positivo. Logicamente que esses estudos foram feitos por uma equipe que garantia que os pacientes estavam fazendo uma dieta adequada, com uma quantidade de proteína adequada. Não é uma dieta radical que você faz da sua cabeça. Realmente, uma dieta radical que te leve a uma perda de peso muito rápida, se não for seguida por especialistas, isso pode te trazer problema, porque aí você vai perder mais massa magra, o seu metabolismo vai reduzir e aí sim, você não vai emagrecer com saúde. Mas emagrecer rápido, com orientação nutricional, com uma boa quantidade de proteína na dieta, fazendo exercício físico, não tem problema nenhum. Isso pode até te animar a manter essa perda de peso. Então, o que eu falo para os pacientes? Se você está perdendo peso rápido, com saúde, não precisa desacelerar a sua perda de peso porque está todo mundo preocupado. Você só precisa saber que quando você parar de perder peso, você vai ter que ter muita atenção em como você vai manter esse peso perdido. Perfeito. Então, não é o mais importante... A velocidade. A velocidade. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Doutora, tem tanta coisa para a gente falar aqui hoje, né? E muito se falou sobre a questão da velocidade na perda de peso, tanto e tanto tempo, né? Que a gente acaba ficando até... Isso ficou na nossa cabeça, né? Mas sabe o que também acontece? Muita gente perde peso muito rápido e aí já tá alegre, já tá feliz, já tá satisfeito e aí para com tudo. E aí, ele ganha tudo de novo. Mas foi porque perdeu peso rápido? Não, não foi porque perdeu peso rápido. Foi porque parou o tratamento. Parou de se cuidar, parou de observar que ele tinha que se cuidar pro resto da vida. Perfeito. Mas não é porque perdeu peso rápido, entendeu? Tá. Hoje, os estudos mostram, então, que quando se perde mais peso, né, se perde na velocidade um pouquinho maior, o paciente vai ficando um pouquinho mais animado. Então, isso faz com que ele fique no tratamento mais tempo. Essa é a visão do paciente. Isso. Mas talvez, por outro lado, lá na frente, ele fique satisfeito demais. Queria entender e queira isso, parar também. Porque não é só o paciente. Vamos colocar isso no âmbito familiar. Quem já fez dieta deve saber, né? Quando você emagrece uma quantidade aí significativa, já que dá uma diferença nas suas roupas, que o seu rosto já está mais magro, que as pessoas perceberam, você não atingiu o seu objetivo de repente, mas já deu uma diferença. Você está na sua consulta, você tem a sua meta, você sabe que isso é possível, mas as pessoas começam a dizer para você que não precisa mais, olha, não vai exagerar. Não vai fazer, você não está exagerando, porque você está acompanhado, você já conversou com o seu médico, né? Em que momento vocês vão parar no emagrecimento, né? Onde é que vocês querem chegar. Né? Eu queria entender quando é que isso pode, de repente, fazer com que o paciente não volte na consulta mais, porque a obesidade é uma doença. E aí não tem cura, né? Não tem a hora de parar. Então, isso também é um outro mito que as pessoas acham que você vai fazer um tratamento por alguns meses, vai emagrecer e depois você pode parar o tratamento. E é o que eu vou mostrar. Não, muito pelo contrário, o que os estudos mostram é que esse tratamento ele tem que ser muito ativo por muitos anos e provavelmente para o resto da vida. Por isso que a gente gosta muito do termo de reeducação alimentar. Você tem que fazer aquilo que você fez para emagrecer, tem que ser mantido para o resto da vida. Denise, não tem segredo, não tem como fugir disso. Perfeito. Vamos continuar então com os slides que a doutora preparou para a gente? Vamos lá. Tomo remédio para emagrecer e tomei remédio para emagrecer e por culpa dele, quando parei de tomar, engordei o dobro. É mito ou verdade? Essa
pergunta muita gente faz. Começar, então, abordando a questão da medicação, doutora. Quando é que se chega... Tem muita gente que tem preconceito com remédio para emagrecer. Mas vamos trazer aqui para a realidade científica da coisa, né? Que é para que serve a consulta ao doutor. Obesidade é uma doença, em alguns casos, toma remédio, tudo bem. É isso? É isso. Falando em obesidade, não estou falando em paciente que está com uns 3 quilinhos a mais, não. Estou falando de obesidade. O que os estudos mostram atualmente? Que para você tratar a obesidade apenas com dieta e exercício físico, lógico que isso é o pilar do tratamento, mas dizer para o paciente que ele precisa emagrecer apenas com dieta e exercício físico, isso só funciona para 10% dos casos, Denise. Isso já está comprovado pela ciência. E 90% dos casos, para o obeso, só dieta e exercício físico não funciona. Pode até emagrecer, mas não é o bastante para ele conseguir manter aquele peso ao longo prazo. Por quê? A culpa não é do remédio, a culpa não é da dieta, a culpa é do nosso próprio organismo, a culpa é do nosso hipotálamo. Por isso que eu coloquei essa imagem do cérebro. Tem até uma outra imagem, o próximo eu queria mostrar. Próximo slide. Das vias de controle do apetite. Tá. Então, só acompanhe as linhas para a gente ver essa conexão cerebral, a conexão com o tecido de gordura, a conexão com o intestino. São tantos hormônios, são tantos neurotransmissores, a química é tão grande, isso muitas vezes determinado geneticamente, que a gente sabe que toda vez que você emagrece, 10 quilos que seja, o organismo entende isso como uma agressão, como um estresse muito grande. Ele acha que você está na UTI, que você está sofrendo algum problema de saúde muito grave, mesmo que você esteja obeso. E depois de um tempo, o organismo ele tende a querer voltar para aquele peso anterior. Então, o hormônio da fome, a grelina aumenta, o hormônio da saciedade diminui, o metabolismo reduz para você não continuar perdendo peso. Por isso que a gente acaba tendo aquele efeito platô, uma hora a gente não consegue perder mais peso. É o corpo que não quer mais deixar. Então, a culpa não foi do remédio. Parei de tomar o remédio e engordei. Isso iria acontecer de qualquer jeito. Se a gente quer responsabilizar alguém, você responsabiliza o remédio. O remédio. E talvez não teria que ter parado o remédio mesmo naquele momento. Perfeito. Você concorda, Denise, que se eu tenho um problema de tireoide, se eu tenho uma arritmia, se eu tenho um diabetes e paro o remédio, o que acontece? A doença não volta? Mas então, para o obeso ou para quem tem problemas com reganho de peso, talvez tenha que tomar para a vida inteira o remédio? Talvez. Essa é a linha que os cientistas e que os estudos vêm estudando atualmente. Temos poucas medicações, este é o problema. As medicações ainda levam a muitos efeitos colaterais, mas cada vez estão surgindo novas. E deixa eu trazer aqui para a questão da mulher. Muitas vezes, não sei se em todos os casos, mas algumas medicações são incompatíveis com gestação, por exemplo. Quase todas levam a danos no neném. Também muitas vezes por falta de estudos, né? A gente não vai pegar... Você não vai fazer um teste, né? Um teste, exatamente. Então, na dúvida, a gente retira. E a gente sabe que é na gestação a hora que a mulher mais aumenta o apetite. Então, aqui nós estamos falando também, ao tratar a obesidade ou o sobrepeso de uma mulher que ainda não tem a sua família constituída, não tem os filhos, de um planejamento familiar. Planejamento e muito cuidado, porque essas medicações, além de poder fazer mal para o neném, elas diminuem o efeito do anticoncepcional, Denise. Certo. Então, é muito importante ter muito cuidado para não engravidar sem querer, fazendo uso dessas medicações. Então, sempre conversar com o seu médico qual é o melhor método para prevenir. E o que eu oriento? Tentar engravidar já um pouco mais magro. Então, tentar... Não, deixa então eu ter meus filhos, vamos fazer o tratamento depois. Não, o ideal é fazer um tratamento antes, atingir um peso e durante a gestação a gente vai ter que suspender os remédios, mas talvez precise de consultas mais frequentes, terapia, mais exercício físico e você já está preparado psicologicamente, já ter estruturado toda a sua vida para manter aquela reeducação alimentar. A gente tem vários perfis de mulheres, né? As que se preocupam e querem emagrecer para depois engravidar, né? Porque engravidar não significa engordar. Não. Significa apenas ganhar peso porque vai gerar uma criança
dentro do útero, né? Não necessariamente, não é que é engordar, é engravidar. Exato, não tem aquilo. Né? Hoje em dia, né, não se fala mais, tenho que comer o dobro. Não. Isso não é assim mais. E tem também as que falam assim, não, peraí, eu tô acima do peso, mas deixa eu ter meus filhos primeiro, depois eu me preocupo com isso. Eu vou me preparar para dar um recadinho, quando eu chego até lá, não perde nada e, aliás, ao contrário, ganha muito a mulher que se preocupa, perde peso, chega de repente no seu peso ideal e na sua melhor forma, com saúde, e depois engravida, né? Então vai ganhar um pouquinho de peso por conta da gestação, né? Aquilo que já foi combinado, com acompanhamento do médico, ganha muito, inclusive em saúde, para ela e para o filho, para o bebê, do que aquela que deixa e depois vai querer recuperar isso, que às vezes fica mais difícil, porque hoje a gente pensa na gestação um pouco mais tarde, aí naturalmente o metabolismo já está mais lento. Conta um pouquinho pra gente essa história enquanto eu chego até lá para dar um recadinho, por favor. E o mais perigoso é que a mulher que tem esse pensamento, esse segundo exemplo que você deu, né? Ela está acima do peso, ela tem todos os seus filhos, é até perigoso casos de aborto, casos de malformação, diabetes gestacional, aumento de pressão na gestação. Então, o ideal é você se preparar antes, emagrecer antes e engravidar com peso saudável. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo de mitos e verdades sobre emagrecimento. Até já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor hoje está falando sobre mitos e verdades sobre o emagrecimento. Você que está em casa, você quer saber se algo que você ouviu aí sobre emagrecimento é verdade ou não? Aliás, tem uma coisa que é muito básica, se emagrece ou não, que é o tal do água morna com limão de manhã. Se emagrece, doutora? Tanta gente liga para cá, faz essa pergunta. Hoje quem tira as nossas dúvidas é a doutora Paula Pires, médica endocrinologista, está explicando tudo aqui pra gente. Sobre a água com limão, pensa, a gente dá remédios tão fortes, a ciência estuda tanto, e mesmo assim a gente ainda não consegue emagrecer. Se fosse simples, né? Tem até uma base essa água com limão. Tem alguns estudos que mostram, se você beber 500 ml de água meia hora antes das refeições, isso ajuda a ativar o centro da sua saciedade. Mas só isso. E talvez você tenha um pouquinho menos de fome, mas dizer que é a água com limão, que tem algum poder, e aí tem que ser morno. Não. Dá até náusea. Não. E você sabe que hoje a gente consegue com as redes sociais acompanhar a vida mesmo de muita gente, né? Então, de repente, alguém que tem uma rotina aí que te interessa ou que tem uma vida saudável, ou que emagreceu e isso te interessou, e aí a pessoa, de repente, cada um pode falar o que quiser, né? Aí ela fala assim, olha, o segredo tá aqui, aguinha com limão. Imagina, você não tá vendo a rotina inteira, tudo que ela fez. Pessoa, né? Então, buscar sempre um especialista, né? Com certeza ele vai dar ali o que é pra você. Se fosse assim tão simples, a gente não teria o problema que tem hoje da obesidade, né? Que só vem aumentando e que cada vez a gente estuda mais para tentar entender e ainda estamos longe de ter as respostas. E que mesmo assim, cada paciente para você, eu acredito, seja algo novo a ser desvendado ali. Totalmente. Às vezes funcionou muito bem até ali com todo mundo e com aquele paciente, de repente você tem um desafio novo. Exatamente. A estudar mais, não é verdade? Com certeza, é o que eu tô te falando. Os remédios novos estão surgindo, teorias novas estão surgindo. A medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? É o que a gente estava conversando. Pode ser que várias coisas que eu fale aqui, daqui 1, 2 anos, mude. Então a gente tem que ter muito cuidado. O que você diz para as pessoas que são, assim, de cara, totalmente contra remédio para emagrecer?
E uma das frases que as pessoas que são totalmente contra a medicação sempre falam é que não adianta tomar remédio para emagrecer porque volta a engordar e engorda o dobro, o triplo. E a gente já aprendeu aqui que isso é um mito, que tomando remédio ou não, a chance de você engordar de novo é igual. Então o desafio da manutenção é o mesmo para todo mundo. O que você diz para essas pessoas que, de cara, é o quê? O desconhecimento das novas substâncias? É porque muita gente acha que o obeso, ele é obeso porque ele tem preguiça, porque ele tem falta de força de vontade. Ele não vê, as pessoas, né, muita gente não vê a obesidade como uma doença química. Como às vezes uma queda de serotonina, uma queda de dopamina, uma disfunção da insulina, e que muitas vezes isso tem que ser tratado com remédio, como qualquer outra doença, qualquer outro desequilíbrio químico. Mas a gente tem a tendência de ver, ele é obeso porque ele tem preguiça de fazer exercício. Para que eu vou dar remédio para uma pessoa que tem preguiça? Perfeito. E aqui a gente está falando da maneira como as pessoas tratam às vezes o obeso. E aí você fala assim, é obeso, lógico, olha como come. O obeso sente fome. Mais fome do que o normal, mais apetite, tem mais ansiedade, tem mais vontade de comidas calóricas. Essa química que você está falando. E assim, tem várias explicações hoje já comprovadas. Pelo menos, Denise, 5 a 6 hormônios. De cara, o obeso já tem alterações na ação ou na quantidade, que é mais reduzido do que outras pessoas. Eu falo para os meus pacientes, não é obeso quem quer, é obeso quem pode. Tem gente que pode comer o que for, não vai estocar tanta gordura. Tem pessoas que nem comem tanto realmente e acabam engordando mais. Às vezes não é a quantidade de comida que faz a pessoa engordar, a pessoa engorda mesmo assim. Exatamente. Às vezes come muito mesmo. Às vezes come, mas não porque é um descuido, porque ele tem mais fome. Perfeito. É fácil, às vezes, para uma pessoa magra julgar. A pessoa magra come um pouco e já está saciada. Tem obesos que comem. E essa saciedade não vem nunca. E é uma fome por... Você estava contando aqui pra gente, é uma fome por alimentos calóricos. Não é uma fome por salada e um frango grelhado. Não, isso aí não mata a fome. Entendi. E já tem estudos comprovando que a área de certos pacientes ativada quando ele come é igual uma área cerebral ativada quando alguém usa uma droga. Então é a área do vício mesmo. Perfeito. Vamos colocar na tela o slide que a doutora escolheu para a gente continuar o nosso bate-papo. Vamos lá. Esse slide está muito escrito, mas eu coloquei de propósito porque eu adoro essas informações. São estudos que mostram por que aquele paciente obeso emagreceu e ele conseguiu manter aquele peso perdido. O que ele fez de diferente? Por que teve êxito, né? Exatamente. Olha que interessante. Vê se tem algum milagre, vê se tem segredo, Denise. 98% modificaram hábitos alimentares. 94% aumentaram a atividade física e caminhada foi o mais frequente. Perfeito. Você não precisa nem pagar uma academia, colocar um tênis e caminhar na rua. A maioria manteve uma dieta de baixa caloria. Eu tô falando de dieta sem glúten. 1.360. Nem é tão pouco assim, vai. Exatamente. Eu tô falando de sem glúten, sem lactose, com água com limão. Não. É só reduzir calorias. Baixo conteúdo de gordura. Maioria com automonitorização da dieta e atividade física. Hoje já tem vários aplicativos que a gente consegue. Tranquilo. A gente se pesa toda semana, coloca lá, coloca quanto que caminhou, o que comeu. 78% tinha café da manhã diariamente, 75% se pesava pelo menos uma vez por semana. Tem estudos que mostram que quem se pesa toda semana consegue manter melhor o peso perdido. 62% via menos de 10 horas de TV por semana. Isso é um dado principalmente para obesidade infantil. Porque menos fica muito parado, de 2 horas por dia de tela, né? iPad, iPhone. Deixa a criança correr, né? Exercitar. 90% se exercitava pelo menos 1 hora ao dia. Não é 2 vezes por semana, é 1 hora todos os dias. E quem comia mais proteína e alimentos de baixo índice glicêmico, então são os alimentos integrais, ricos em fibras, mantiveram essa perda de peso por mais tempo. Você tocou ali num determinado momento que aquele índice ali da TV importava mais ali, principalmente para as crianças, né? Quando a gente fala de obesidade no adulto, é porque já houve um início
né? Muito provavelmente. Talvez na infância ou teve um start em algum momento, né? Nas consultas a pessoa vai entender o gatilho, às vezes precisa até, você falou, um acompanhamento com o psicólogo para entender, às vezes até mais a fundo o que levou a pessoa à obesidade. Mas o ideal seria, né, a gente evitar a obesidade na infância. Porque se a pessoa não engordou, ela não vai precisar emagrecer. Exatamente, porque o ideal seria nunca não engordar. É o melhor. E não engordar é o melhor. Porque depois que você engorda, o seu corpo sempre vai querer manter aquele peso. Porque é mais confortável para o organismo. Exatamente, porque sempre que você emagrecer, ele vê aquilo como estresse e bagunça todos os hormônios. Exatamente, todos os hormônios. E ele vai te fazer de tudo para você engordar. O hormônio da fome aumenta. Cada quilo que você perde, Denise, você passa a querer comer 100, 200 calorias a mais que você não queria antes. Tá. E hoje não se sabe, isso dura para sempre? Ou é só por 2, 3 anos? Não se sabe, talvez isso dure para sempre. Você falou dos estudos, né? A medicina, especialmente nessa área de endocrinologia e metabologia, ela vem ganhando tanto espaço e aprimorando tanto, mas você precisa que os pacientes permaneçam e de um longo prazo tão grande que hoje as pessoas vivem 70, 80, 90, 100 anos, você vai precisar acompanhar esses obesos que emagreceram, provavelmente até o final da vida deles, para saber se foi possível chegar até o final da vida magro, mantendo esse peso, com saúde. E os estudos hoje não são tão longos, né? Então ainda tem muita coisa para se descobrir. O que está muito em voga atualmente, em vários países, inclusive no Brasil, centros de obesidade, dentro até de hospitais, dentro das UBSs, né, da saúde primária, que são centros com nutricionista, educador físico, endocrinologista, o clínico geral, o psicólogo, e que o paciente tem a oportunidade de passar em todo mundo várias vezes ao ano, ao longo da vida inteira. Perfeito. Já tem serviços estruturados para isso. Multidisciplinar, então para ele poder ser acompanhado sempre. Como o paciente diabético, né? O paciente diabético não vai de 4 em 4 meses para o médico? Sim. É muito parecido, é uma doença crônica igual, que tem origem genética e ambiental. Perfeito. Vamos colocar o próximo slide, então, na tela para a gente acompanhar. Vamos ver. Essa é maravilhosa, essa pergunta. Preciso comer de 3 em 3 horas para emagrecer? É mito ou verdade? Esse também é um que é muito repetido, né? Mas pegou isso das 3 em 3 horas. Esse e o emagrecimento lento pegou. E engraçado, Denise, isso está mais enraizado na sabedoria popular do que em estudos científicos. Não existem estudos científicos bons, significativos, que comprovem que comer de 3 em 3 horas é melhor para emagrecer. Posso comer de 3 em 3 horas? Pode, lógico, também não é proibido, mas isso não serve para todo mundo. Se você não tem fome de 3 em 3 horas, muitas vezes, se eu acrescentar um lanche de 3 em 3 horas, isso pode te fazer engordar, né? Perfeito. Até porque saber escolher o alimento para aquele lanchinho, daquele intervalo, também é um desafio. Exatamente. Imagina esse obeso que a gente conversou, que tem preferências por alimentos calóricos, você fala para ele comer de 3 em 3 horas e ele come muito de 3 em 3 horas, ele vai engordar, né? Imagina se eu estou dando uma medicação para inibir o apetite, mesmo assim eu falo, você tem que comer de 3 em 3 horas, e ele fala, mas eu não tenho fome. Para quê, né? Então, assim, não existe a melhor dieta, não existe o melhor conselho, existe o que serve para você, no seu caso individual. E isso, uma equipe de médico e nutricionista vão poder te orientar. Vamos atender a Antônia? Ela fala conosco aqui de São Paulo. Já já a gente continua essa questão do jejum. Lembrei do jejum intermitente, porque ganhou muito espaço com os novos estudos, né? E saiu um estudo essa semana. Depois eu vou te falar. Aqui pra gente. Vamos falar com a Antônia aqui de São Paulo. Oi, Antônia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter ligado. Obrigada a vocês. Eu queria tirar uma dúvida com a doutora. Pode falar. Eu tenho 60 anos e eu perdi quase 15 quilos em 8 meses. Que bom. E está sendo difícil eu manter, porque eu tenho muita ansiedade por doce. Aí, no lugar do doce, o que eu poderia colocar? Essa é a sua pergunta, então. Antônia, você está fazendo algum acompanhamento?
reeducação alimentar que você fez foi por conta própria? O que você conta aqui pra gente? Eu tenho acompanhamento com a nutricionista, né? Tá. Então, e ela me passou bastante chá, caminhada, né? Quantos anos você tem, Antônia? Eu tenho 60. Obrigada pela sua pergunta, parabéns pela sua perda de peso. A gente sabe que traz um ânimo novo, né? Sim. Dá mais fôlego, né, para caminhar, né? De repente é um eu acho que esse é o vida. segredo. Talvez essa vai ser a resposta para a Antônia. Toda vez que a gente emagrece, né, essa quantidade de peso que ela emagreceu, é o que eu falei, o organismo ele quer que você reganhe. Então, a química muda. E às vezes você sente falta de serotonina e endorfina que você pega no doce. Então você acaba se acalmando essa ansiedade toda com um doce. Onde que a gente consegue repor serotonina e endorfina? Na atividade física. Então talvez, como eu mostrei no slide, se ela conseguir caminhar todo dia 1 hora, pode ser que daqui um tempo, daqui 1, 2 meses, o organismo ele demora uns 3 meses para conseguir fazer com que aquela atividade física vire hábito. Então, os primeiros 3 meses são difíceis mesmo. Dá preguiça, você não quer, mas depois de 3 meses, você começa a liberar mais endorfina, mais serotonina e fica até com menos vontade de comer doce. Então, eu acho que no caso dela, pela idade dela, a estratégia vai ser caminhar, fazer exercício físico. E, logicamente, tem algumas estratégias que eu falo em consultório. Fruta seca, então damasco seco, uma tâmara seca. E tem quantidade, né? Porque às vezes é difícil você controlar. Quem tem um histórico de compulsão alimentar, o grande desafio pode ser a quantidade. Exatamente. Você pode comer um pedacinho de doce, mas não sem exageros, exatamente. Prejudicial mesmo sendo mais saudável. Exatamente. Um chocolatinho 70% cacau? Sim, com certeza. Tem que ter cuidado com esse mecanismo de compulsão. O chocolate 70% cacau, ele é mais saudável, ele tem um poder antioxidante maior, mas ele é calórico também. Tá bom. Então é como você falou, é um pedacinho, talvez deixar para 1, 2 vezes na semana, não todos os dias. Mas realmente essa vontade, ela vem com tudo depois do emagrecimento. Tem épocas, às vezes, do ano que você se sente mais animado para fazer atividade física e outras menos. Vale aproveitar quando você tem. De repente, você tem um grupo que começou a fazer hidroginástica. Então, teve esse incentivo. Isso. Faça hidroginástica. Exatamente. E o que eu falo para os pacientes, e é bom a Antônia saber, se um dia teve uma compulsão e comeu uma caixa de bombom, ok, aconteceu, não faz disso uma desistência total da dieta, né? Porque tem gente que pega aquele dia, já desanima e aí é o mês inteiro comendo chocolate. Aconteceu, vai dormir, vai fazer uma coisa que gosta, acorda outro dia e continua na sua dieta, continua na sua reeducação alimentar. Geralmente, essa compulsão ou esse exagero que as pessoas cometem, não é de manhã, que aí você tem o dia inteiro para compensar. Dá uma economizada nas calorias. Mas é à noite, né? Que você já tá ali no seu limite, né? Talvez passou um dia estressante, né? E aí à noite você cometeu esse exagero. Compensa no outro dia, o outro dia é um outro dia, faça tudo direitinho, senão você pode ainda faltar. A Antônia contou pra gente, tem 60 anos, pode faltar pra todo mundo, né? Mas de repente não pode ficar fraco, de repente também não precisa trabalha, não pode faltar vitamina. Exatamente, ficar horas sem comer também é até pior, porque depois te leva a ter outra compulsão. Esquece, respira fundo e volta na sua reeducação que você estava acostumado. O que você pode fazer? Vai caminhar, aí é um bom dia para você caminhar. O outro dia, capricha no exercício, não espera até segunda-feira, né? Vamos supor, você fez esse exagero na quarta, aí tem gente que fala, segunda-feira. Não, é no outro dia. Já toma as rédeas do seu tratamento. Esse tratamento tem que ser muito ativo, é todo dia pensando nele, tem que ser, né? A gente não pode esquecer. Volta no seu médico, volta na sua nutricionista, mas também não se culpa tanto, não faz disso um peso tão grande. Atrapalha muito, porque gera mais ansiedade, gera mais compulsão. Então, faz parte. Doença crônica é como parar de fumar. Recaída faz parte do processo. É difícil uma pessoa que não tem uma recaída, faz parte. Sabendo que isso faz parte, respira fundo. Também não é o fim do mundo.
vamos lá, vamos continuar, vai dormir, no outro dia vai caminhar, bebe bastante líquido. O que você recomenda para os pacientes? Porque a gente tem encontros sociais e é cultural nosso, eles envolvem alimentos. Então você vai na casa de alguém e é difícil você começa a emagrecer, no começo você não... Você consegue não falar vai, não, né? E aí você não precisa nem falar que você começou, fez a primeira consulta, você não precisa falar que você já começou, não perdeu nenhum quilo. Que às vezes é muita informação para as pessoas e ansiedade, até para quem você. quer que você emagreça, né? Mas tudo bem. A pessoa, você não falou que começou a fazer a dieta, mas as pessoas, sua família nota que você está emagrecendo, o que você recomenda de conduta para os pacientes que chegam nos encontros familiares, estão cheios de bolo, doce, pão, tudo que com moderação você pode comer, mas o exagero, que é aquilo que você fazia antes, não deve, porque não é o seu novo estilo de vida, não é assim que você vai viver da maneira que você quer viver agora. O que você fala pro paciente? Que a família fala, ah, não, mas olha, só mais um pedacinho. E Denise, comemoração a gente sempre vai ter viagens, sempre vamos ter festas. E esses estudos de manutenção falam isso, que para você manter o peso perdido, mesmo nas comemorações, você tem que maneirar. Então, o que eu acho? Aquele encontro é para você ver as pessoas que você ama, não é para comer, não vai com esse pensamento. Tenta condicionar seu cérebro a ter um pensamento um pouco mais de controle. Então, come um pouquinho em casa, não vai com tanta fome. Quando a gente está com fome, a gente não consegue raciocinar. Come um pouco em casa, bebe bastante líquido, já se exercita antes e pensa que você vai comer moderadamente, como todos os dias deve ser. Não faz daquilo, né? Não faz da comida a sua única forma de prazer. Escolher também. Escolher. De repente tem algo que você quer muito comer, tudo não bem. come no automático, exatamente. Você ama uma coisa, aquilo vale pra você, ok. Tá. Mas tem gente que come mesmo aquilo que não gosta tanto e é muito calórico, né? Então você tem que escolher, eu acho. Perfeito. Pro resto da vida. Perfeito. E aí vai ser pra sempre, né? Vai ser dessa nova forma para sempre. E as pessoas acabam se sentindo estimuladas pelo emagrecimento do outro também, não? Tem até estudos que mostram, se você tem amigos gordinhos, você tende a comer mais, você tende a ganhar peso. Então, o seu ambiente influencia. Se junte a pessoas que estão na reeducação, que estão na dieta e que vão te levar para um caminho bom. Faz todo mundo... Traz todo mundo para o seu time, né? Exatamente. Para olhar, não é ficar neurótico, né? Mas ter esse olhar mais atento à saúde. E mais ativo, isso depende de você e é para sempre, não tem segredo, não tem como. Perfeito. Nessa questão do automático, tem muita gente que se alimenta e depois não sabe nem o que comeu. Né? Porque não sentiu, talvez não sentiu nem o sabor dos alimentos. Tentar fazer uma refeição, de repente, pensando nessa refeição, sem usar o celular. Com aquela atenção plena, né? Isso vale a pena também. Para tudo na vida, né, Denise? A gente tem que estar mais presente em tudo que a gente faz. Tem uma pergunta aqui, a Alice ligou para cá, está fazendo um tratamento para depressão, ela tem 56 anos. Pergunta, não sei se foi algo que ela percebeu, ou se ela leu a bula e tinha algo escrito lá. Se o remédio que ela toma hoje para a depressão pode ajudá-la a perder peso, tem alguma relação? Tem medicamentos para depressão que aumentam o apetite, podem te fazer ganhar peso. Tem medicamentos que são neutros no peso e tem medicações que ajudam. Mas essa ajuda das medicações antidepressivas são pequenas, Denise. Os estudos mostram que no começo reduz o apetite, mas depois atinge um platô. Então também não é nada milagroso. Tem pacientes que com depressão deixam de comer, que ficam sem apetite, tem pacientes que comem mais. Então, por exemplo, o paciente que deixa de comer, trata a depressão, melhora e passa a comer, então ele pode engordar. Perfeito. Entendeu? Mesmo que se seja uma medicação que ajude a perder peso, então tudo depende, é tudo caso a caso. A Eliana está na linha, fala conosco de São José dos Campos. Oi, Eliana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vinda. Obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Então, eu queria tirar uma dúvida, porque eu tenho diabetes e colesterol e pressão alta. Aí tem dia que eu tô assim, tonta, me dá mal-estar, sensação assim muito ruim. Eu gostaria de saber se é normal.
Por acaso você está acima do peso ou não, Eliana? Eu tô com 79. Será que ela está usando alguma medicação para diabetes que pode causar hipoglicemia, levar a tontura? Usa remédio, Eliana? Eu tomo captopril Tá, e tomo remédio de diabetes. Agora o nome dele eu não lembro. tá. Tá bom. É. Obrigada, Eliana. Doutora, se ela tem já esses problemas e está se sentindo mal, ela precisa de uma consulta. É com endócrino certeza. mesmo, né? Pode ser com endócrino, um clínico geral, um cardiologista, porque tem vários motivos no caso dela. Pode ser um desajuste do remédio de pressão, que às vezes está controlando demais a pressão, eu vejo muito isso, e acaba dando sensação de tontura. De repente fica com a pressão baixa? Exatamente, porque o remédio está em dose alta, pode ser um remédio que está baixando demais a glicose, ela tem que Pode fazer... ser algo simples de resolver, mas ela precisa de um acompanhamento, precisa da consulta com o especialista. Precisa. Tá certo, Eliana. Espero que a gente tenha conseguido te ajudar de alguma forma. A gente estava falando, doutora, da alimentação de 3 em 3 horas, que hoje, então, a gente sabe que se você está fazendo uma reeducação alimentar e você não tem fome de 3 em 3 horas, não necessariamente você precisa comer qualquer coisa. Não, o importante é reduzir calorias total, né? Comer menos calorias do que o seu corpo queima. Tá. Não tanto a frequência. Aí a Poliana me perguntou, e beber algo? Então aqui entra, se tomar um suco de laranja, é um lanchinho aqui das 3 em 3 horas. Super calórico. Iogurte, entrou também. Entrou. Muitas vezes a gente não conta a bebida, né? Como se aquilo estivesse nos engordando. Perfeito. Hoje já se sabe que a maior causa de obesidade infantil, que a causa é devido às bebidas adocicadas. Então é o suco de caixinha, é o refrigerante, que a gente acha que está só matando a nossa sede, Denise. Às vezes está engordando igual um prato de comida. Aquilo é muito calórico porque é puro açúcar. Uma colher de sopa de açúcar é igual comer 100 calorias, é igual comer um pão francês. E a gente bebe isso na forma de líquido e às vezes acha que é igual água. E quem Não toma é. cafezinho e adoça com açúcar, às vezes não... A pessoa fala assim, não, com adoçante não consigo tomar o cafezinho. Não troca o açúcar nesse caso do café. E às vezes não conta, né? E não conta. Imagina se você bebe 5 cafezinhos por dia, com 5 colheres de sopa de açúcar, já são 500 calorias? Meu Deus. Pensa, numa coisa que não tirou sua fome. O cafezinho tira sua fome? Não. Então isso é Rever isso. isso que eu falo muito com os pacientes, você tem que ser inteligente na hora de escolher, você tem que pensar nas calorias, você tem que aprender as calorias dos alimentos. Lógico que a gente precisa da nutrição, a gente precisa de nutrientes, mas esse café com açúcar, concorda que é caloria vazia? O que está te nutrindo? O café, em quantidades adequadas, ele faz até bem para a saúde, faz bem para a memória, tem poder antioxidante, mas esse açúcar aí não está te servindo para nada. Isso tem que ser revisto. Perfeito. Então, não tem fome, não coma de 3 em 3 horas, mas não pode pular as refeições E tem gente que tem muita fome nas refeições. Então, talvez para essas pessoas... Fracionar e colocar um lanchinho pouco calórico no intermediário pode diminuir a fome da refeição seguinte. Então, viu como é individual? Viu como eu não estou falando também, não é para comer de 3 em 3 horas. Não, eu estou falando, vamos ver o que serve para você. Perfeito. Isso tem que ser individualizado. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? A Leni, de Anápolis, Goiás, fala conosco agora. Oi, Leni, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Pode fazer sua pergunta. É porque eu trabalho à noite, depois que eu comecei a trabalhar à noite, eu engordei bastante. Eu durmo muito pouco durante o dia, só na parte da manhã. Tá. Então você começou a trabalhar, você trabalha de madrugada, aí das precisa 10 às dormir. 6 da manhã. Você dorme o quê? De manhã, né? É só na parte da manhã. Tá. E aí, com essa nova rotina, você começou a engordar. Foi. Faz quanto tempo que você tá nessa rotina nova? Isso, eu já tenho 7 anos. 7 anos? E eu tento emagrecer e não consigo. Você tem ideia de quantos quilos você engordou, Leni, nesse período? 15 quilos. 15 quilos. Leni, obrigada pela sua participação. A doutora vai contar depois do intervalo por que o nosso corpo pode sentir essa diferença
de repente, muita gente trabalha de madrugada, né? Muitas coisas funcionam de madrugada. A gente precisa desses serviços, as pessoas trabalham. Por que o nosso organismo funciona diferente? Eu quero saber se dá para acostumar, se dá para fazer um tratamento com acompanhamento, dá para fazer o organismo se acostumar com esse ritmo de vida diferente. Não sai daí, a gente vai para o intervalo e volta já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre mitos e verdades sobre o emagrecimento. Quem tira as nossas dúvidas é a médica endocrinologista, a doutora Paula Pires. Está explicando tudo pra gente sobre esse verdadeiro desafio que é perder peso. Na verdade, o maior desafio é manter peso, né? Mas perder peso também, a gente vai falar de efeito platô aqui hoje, em algumas fases pode ficar muito difícil continuar. Mas os primeiros quilos, né? Aquele start, aquele comecinho que anima, é fácil. Quando tá chegando no peso ideal, doutora, é que vai ficando mais difícil, né? Aqueles 2, 3 quilos finais podem exigir aí uma disciplina e uma restrição um pouquinho maiores, mas com acompanhamento, aqui acho que é legal falar, né? Com acompanhamento e com conversa, acho que tudo dá pra, sem ansiedade. Exatamente. Porque na verdade não é uma luta contra o tempo, não existe isso. Exatamente, né? não é um objetivo, em 3 meses eu preciso, não é para sempre, é um acompanhamento, Isso. né? Vamos com calma, vamos ver o que tem realmente de comprovação científica, vamos seguir as recomendações. Eu costumo brincar, Denise, que emagrecer é a única, né, um tratamento de obesidade é o único tratamento que meio que o paciente que decide o que ele quer. Ele chega lá no consultório e fala, doutora, agora eu quero colocar um balão intragástrico, agora eu quero medicação. Não, agora eu não quero medicação, agora eu quero cirurgia. Se você tivesse uma arritmia, você ia chegar para o seu médico e falar, olha, eu quero esse remédio. Não. Então, deixa o seu médico te tratar, confia, né? Vai num especialista nisso e deixa ele decidir, porque é um tratamento médico muitas vezes. É verdade. De repente você ouviu, ou porque deu certo com a amiga, Exatamente. que te contou o que ela está fazendo. E aí e é uma responsabilidade muito grande, por isso que às vezes nem é prudente falar muito. Exatamente. Né? Vá ao especialista que ele vai te ajudar, né? Individualizar o seu tratamento. Porque o que serve para você muitas vezes não serve para outra pessoa, mas tem como resolver para todo mundo, né? E as pessoas têm que estar com vontade. Outra coisa que é muito legal da gente falar as pessoas acreditam sempre que se emagreceu com medicação foi muito fácil. De jeito nenhum, porque, Denise, nenhuma medicação emagrece. Nenhuma medicação você vai continuar comendo o que você comia e vai emagrecer. A medicação, como que ela age? Ou ela tira o seu apetite, como a gente falou, as pessoas que têm muita fome, ou ela tira a sua ansiedade, vontade de comidas muito calóricas. Mas se você ativamente não reduzir a caloria da dieta, você não vai emagrecer nada. Se você não fizer exercício, você não vai emagrecer. E vai lembrar que todo medicamento tem efeito colateral, então você está assumindo os efeitos colaterais também de cada medicação que você toma. Exatamente, então tem que fazer valer a pena. Você vai ter que, de qualquer jeito, ir no mercado e comprar coisas mais saudáveis, estruturar a rotina da sua casa, se pesar toda semana, porque a gente sabe que isso ajuda no controle. Legal. Tudo que você teria que fazer sem a medicação, você vai ter que fazer com a medicação. A medicação só vai te ajudar um pouco.
porque nem é também esse milagre de repente você não tem fome nenhuma. E é como eu falei, depois de um tempo desse jeito não tinha tanto peso. Não tinha, e depois de um tempo a medicação, não é nem que ela reduz o efeito, mas é que o seu corpo é tão potente nesse processo de querer voltar àquele peso anterior, que a fome, a compulsão, ela vai voltando devagar. A gente vai falar sobre o hormônio da fome daqui a pouquinho, por que depois de um tempo, quem faz dieta, ou quem está numa reeducação, quem perdeu um pouco de peso, tem mais fome, tá? Já você conta pra gente. A Leni, lá de Goiás, ligou pra gente. Ah, é verdade. Falou que tá trabalhando de madrugada faz uns 7 anos. Nesse período ele engordou bastante, não consegue emagrecer. Por que o nosso organismo, que é tão inteligente, a gente já falou aqui em tantos aspectos, e eu já ouvi esse relato tanto aqui à frente do consultório do doutor, por que é tão difícil acostumar a trabalhar de madrugada? A gente tem um ciclo circadiano, né? Então, o nosso corpo está acostumado a acordar com a luz do dia e dormir com o escurecimento do dia. E isso é hormonal também. Denise, tem até um slide do estresse. Em relação à perda de peso... Pode colocar na tela, esse próximo que a gente separou. São vários hormônios, né? A gente tem no cérebro dopamina, serotonina, temos no estômago a grelina, que é o hormônio da fome, no intestino o GLP-1, que é o hormônio da saciedade, e na adrenal o cortisol. Todo mundo conhece como hormônio do estresse. É ele que faz a gente, às vezes, atravessar uma rua correndo e não ser atropelado. Ele dá essa noção pra gente que a gente tem que fugir do estresse. Acho que tem o próximo. Esse aí, então, fala... Esse aqui, né? E aí, é disso que eu quero falar. Tô ganhando peso porque dosaram o meu cortisol da manhã e ele está alto. Né? O que acontece? A gente tem a tendência a ter um cortisol pela manhã mais alto e à noite mais baixo, que é a hora que a gente relaxa. O trabalhador noturno, ele troca isso. Ele tem o cortisol muito alto à noite e de manhã mais baixo, então ele tem um desbalanço invertido e secreções um pouco maiores de cortisol, que é esse hormônio dito hormônio do estresse. Cronicamente, um aumento de cortisol, isso os estudos já provam, leva a um aumento de compulsão alimentar e de preferência por comidas mais calóricas. Então, provavelmente ela está engordando porque ela está comendo um pouco mais mesmo, mas isso está um pouco fora do controle porque tem essa origem hormonal. Mas eu tenho alguma medicação que trate especificamente isso? Não. Não existe. E eu tenho que ficar dosando esse cortisol para saber se eu tenho essa maior compulsão? Também não. Por quê? Esse é um hormônio extremamente variável, os exames não são confiáveis, até anticoncepcional aumenta o cortisol. Então, às vezes você fala, nossa, olha o meu cortisol aumentado, eu tenho algum problema. E, na verdade, não, foi uma interferência de algum remédio. Então, a gente não colhe esse exame de rotina. Se o médico desconfia que você realmente tem algum problema hormonal do cortisol, o ideal é colher um cortisol salivar ou um cortisol na urina de 24 horas. Está muito na moda ficar pedindo cortisol e isso é errado. Isso não é indicado, ainda mais porque a gente não tem um remédio para atuar nisso. No caso dela, vai ser muito mais difícil, isso eu tenho que falar. São os pacientes que eu mais tenho dificuldade em ajudar. É muito difícil a questão de dormir durante o dia, porque você precisa investir, de repente, numa cortina, aquela blackout, porque faz diferença no nosso corpo, se você dorme no escuro ou se tá claro. Totalmente. Pode fazer diferença, de repente, se ela dorme melhor, mesmo sendo durante o dia, simular o escuro à noite. À noite e o silêncio, isso, né? À noite e o silêncio, com certeza. Se ela dormir um pouquinho melhor, de repente, ela não contou pra gente como é o sono dela pela manhã e em que cenário isso se dá. De repente, desligar a campainha, porque não sei se ela mora em casa. Exatamente, o telefone. Isso. Sabe outra dica boa? Os estudos mostram que cafeína, Denise, não deve ser consumida 8 horas antes da hora de dormir. Como ela trabalha à noite, ela pode ficar... ela deve consumir. Consumir se cafeína. Ela gostar de café, exatamente, para ficar acordada. Então, ela tem que colocar 8 horas até o horário dela dormir, não consumir cafeína. Se ela amar café, vai o descafeinado. Entendi. Porque, perfeito. Né, vai atrapalhar. Pode tomar o café, mas vai o descafeinado 8 horas antes. Tudo escuro e tudo muito silêncio. Mas ela vai saber que o desafio é maior, ela vai ter que fazer mais atividade física. Normalmente o paciente fica o dia todo meio sonolento, né? E aí nem dá tem, preguiça de aí não fazer dá, atividade. às vezes não tem nem tempo, porque tem outras coisas para resolver. E o sono não é reparador, aí você não dormiu bem de manhã, vai tentar dormir um pouquinho no finalzinho do dia. Então ela vai ter que ter uma atenção redobrada à dieta. Tem de outra telespectadora, Joanita, aqui de São Paulo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa
tarde. Tudo bem? Tudo bem? Prazer falar com você, Joanita. Fica à O vontade. prazer é meu, viu? Pode fazer sua pergunta, Joanita. A gente já está te ouvindo. Eu estou preocupada porque a minha neta vai fazer 11 anos. Tá. E ela está com um abdômen de 88 centímetros. Então, ela está acima do peso também, com colesterol. Ela está se tratando com nutricionista toda semana. Mas está difícil, doutora. Ela não pode tomar medicação, né? Ela está fazendo esse acompanhamento, então, Joanita? Ela tá. Tá tentando comer um pouquinho melhor? Então, aí eu ligo para ela e falo, Sara, fecha a boquinha, porque ela mora em São José do Rio Preto, né? Fecha a boca, Sara. Ah, vó, mas eu comi só um pedacinho. Aí quando vai lá passar toda semana tem que passar, né? Numa semana perde 800, na outra semana engordou 800, vai estar difícil, viu? Obrigada, Joanita. Um beijo para você, para o pessoal aqui de São Paulo. Doutora, bem típica a pergunta da Joanita. É uma fase complicada. E realmente 11 anos é muito nova para tomar remédio. Não tem indicação, ainda não temos estudos para isso. Então, é caprichar na atividade física, é diminuir tempo de tela, não ficar tão parada no computador, tão parada no celular. É 1 hora de atividade física por dia. E realmente a neta dela, né? Agora, lógico que a Joanita, ela quer ajudar a neta. E ela liga e fala pra netinha comer menos, fechar a boca, mas algumas pessoas reagem muito bem com esse recado, né? Lembram e falam, tá bom, vó, lembrei, obrigada. Pode ser que também isso não tenha um resultado positivo. E acabe gerando mais ansiedade. Para ela, e ela fica mais ansiosa e acha, então, que ela não tá dando conta desse recado. E aí ela desliga o telefone e vai comer um doce porque a avó lembrou que tem que fazer a dieta. Eu acho que a avó e a mãe, nesse caso, têm um papel muito importante, fundamental. Elas precisam ser o exemplo dessa menina. Então, elas têm que parar de comer doce, estocar doce em casa, diminuir suco de caixinha. Se não tem em casa, aí não tem como. E caminhar com ela. Então, o papel não é tanto de cobrar e de falar, é de ser o exemplo e fazer parte desse processo ativo de cuidado da saúde. Porque é com todo o coração, a gente entende, mas todos os dias eu recebo profissionais aqui que às vezes relatam pra gente que essa cobrança, entre aspas, pode não trazer o benefício esperado por quem faz. Exatamente. Às vezes até um estresse maior e uma compulsão rebote, né? Perfeito. Entender o motivo também, conversar, né? Levar então para passear, fazer as brincadeiras fora de casa. Então, 11 anos e tem muita vida pela frente, dá para fazer muitas manobras, não precisa pensar em remédio nessa idade, a criança está com fôlego maravilhoso, dá para fazer tanta coisa. Ontem, Denise, eu atendi uma criança de 5 anos que me chamou muita atenção, muito acima do peso. E na investigação, durante a consulta, eu vi que ela usou muito corticoide. A vida inteira. A criança. E por qualquer motivo. Exatamente. E esse foi um dos motivos. Entendi. Então também tem que ser investigado. Né? É causa genética ou tem alguma coisa por trás que está desencadeando? Ela falou de um acompanhamento com um nutricionista. Super importante. Mas de repente vale uma investigação com o endócrino? Vale, com certeza, para ver se não tem algum distúrbio hormonal por trás. Perfeito. Hoje as meninas menstruam cada vez mais cedo. Mais cedo, né? isso. Pode ter um desarranjo, Pode. alguma coisa que possa estar gerando esse ganho de peso? Com certeza. Se ela já tiver menstruado, tem a síndrome dos ovários policísticos, que ocorre um desbalanço da insulina e realmente a pessoa tem mais tendência a ganhar peso. Aquilo que você falou vale também para a criança. Às vezes, a culpa não é dela. Ela não está fazendo... não está comendo porque ela quer. Exatamente, é porque ela tem mais apetite, né? E ainda mais se isso for genético, se os pais já forem obesos, se já vier de uma família obesa. Próximo slide. Vamos colocar, senão a gente não vai dar conta de terminar os mitos e verdades. Tem tanta coisa, já está convidada para voltar, doutora. Se as pessoas comessem mais frutas e legumes e se exercitassem mais, não existiria obesidade no mundo. Ai, que maravilha!
É só comer mais frutas e legumes e se exercitar Muita mais? gente acha, né, que é simples assim, né, Denise? E não é. O que a gente tem visto? Que realmente o consumo de frutas e legumes aumentou ao longo dos anos. As pessoas consomem mais frutas e legumes, as pessoas se exercitam mais, apesar de ainda estar muito abaixo do recomendado. Muita gente acha que atualmente as pessoas se exercitam menos, né? Porque tem carro... Mas aumentou, né? Mas aumentou, Tá. mas ainda está mais abaixo do recomendado. E mesmo assim a obesidade está crescente. Aí eu quero mostrar o outro slide, Próximo não sei se vai slide. ficar evidente. Vamos lá. Tá em inglês, mas eu só quero Tudo mostrar bem. a curva. Olha o que tem aumentado também, a caloria total que você consome ao longo do dia. Então, apesar da gente comer mais fruta, mais legume e ser mais ativo, a gente come mais caloria no final do dia. Então, é mais fast food, é mais comidas gordas mesmo, né? Às vezes fritura, hambúrguer. Também porque doce. tem alguns... Olha só, hoje a gente tem tanta informação e o acesso é tão fácil, isso é maravilhoso, eu sou super a favor, sou jornalista, adoro informação, mas cada estilo de vida, então você tem o estilo de vida low carb, você tem o estilo de vida, né? Você tem várias dietas e momentos e maneiras de fazer o que você quiser, e você pode escolher aquele que te agrada mais, aquele que é melhor para o seu dia a dia, aquele que você aceita melhor. Que para a pessoa que não tem um acompanhamento, que não entendeu qual é a premissa daquilo que ela escolheu. Então, se é a dieta cetogênica, o que não pode comer na dieta cetogênica, e por que não pode, que tem que entender. Se ela escolheu low carb, qual a ideia do low carb. Que você pode misturar tudo isso, não te dá resultado nenhum, e você comeu muita caloria. Exatamente. Engordou. Você pensou que você exatamente. estava emagrecendo, que estava arrasando no saudável. Mas você engordou. Tem até um dos últimos slides, é da dieta low carb, né? Essa é a melhor dieta? Muita gente pergunta. Tem melhor dieta? Não. Os estudos mostram, realmente a low carb faz perder peso um pouco mais rápido. Mas a longo prazo ela é igual a todas as outras. A perda de peso é igual. Então, existe a dieta que você consegue seguir por mais tempo e o importante, logicamente, que seguindo uma alimentação saudável e fazendo exercício físico, é reduzir calorias. No final das contas, é reduzir calorias. Perfeito. Então, Para emagrecer, né? Pra emagrecer. Para emagrecer. Na etapa de manutenção, você vai chegar num outro patamar, talvez, né? Por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, né, que também está na Isso. moda, que é composta de... tem muito leite magro, então leite desnatado, queijos, mas também queijos magros, castanhas, azeite de oliva e vinho até. É uma dieta muito boa para o coração, mas ela é calórica. Então, ela não é tão indicada para o emagrecimento. Até pode ser, mas às vezes, dependendo da quantidade de azeite, até de frutas, você ultrapassando essas calorias, você pode ganhar peso sim. Então, é um mito dizer que low carb é a melhor dieta para emagrecer. Para emagrecer, não. Não existe melhor. Não existe. Existe, na verdade... A melhor para cada um. Para cada um. E a melhor vai ser aquela que você consiga manter por mais tempo. Agora, eu posso... Vou imaginar. Você começa... Às vezes cansa, né? Cansa, enjoa. E até o organismo cansa. Cansa. Aí você começou a fazer de um jeito, emagreceu, cansou. Aí você está fazendo acompanhamento. Então, aí você recebe uma nova proposta, de repente. Então, agora vamos seguir uma nova proposta. Aí é de um outro jeito. Pode isso? Pode, desde que você reduza calorias, Perfeito. continue fazendo exercício, pode. Seguindo a proposta direitinho. Direitinho, deve. É muito monótono mesmo seguir uma dieta. Vamos colocar o slide do óleo de coco? Vamos. Eu quero colocar o slide do óleo de coco, pedir para a Poli preparar aí pra gente. Por quê, doutora? Desde que começou a falar do óleo de coco, muita gente substituiu, trocou. Óleo de coco é super caro. Tem gente que, enfim, fez loucuras para ter em casa o óleo de coco. E aí, recentemente, então... Mito ou verdade? Óleo de coco emagrece. É verdade ou é mito? Denise, tinha uma época que a gente tinha até medo de falar de óleo de coco, porque a gente falava que era mito e a gente era tão bombardeado por pessoas e até profissionais de saúde
Parece uma religião, né? Parece que você está discutindo religião. Cada um tem uma opinião e acha que aquela coisa é verdade absoluta. Então, eu até coloquei no próximo slide. E você colocou do café, você colocou a imagem do café, porque é incrível como a pessoa coloca a colher de óleo de coco no café. Ficou bem típico isso, né? Primeiro que eu fico pensando, você está aumentando sua caloria do café por algo que você nem sabe que tem benefício. Na verdade, os estudos estão mostrando que não tem benefício. Próximo slide. Ele é bem escrito. Eu não sei se a gente vai conseguir... Mas por que eu coloquei? Não vai dar leitura, né? Não vai. Mas eu vou publicar na nossa página, então, do Facebook, para você que está em casa. É um pronunciamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia sobre o óleo de coco. Comenta pra gente. Pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e pela ABESO, que é a Sociedade Brasileira de Estudo de Obesidade. Então, são duas grandes sociedades de nome, né? São muito renomadas, com profissionais muito competentes e que eles viram que não existe estudo que comprove que o óleo de coco ajuda a emagrecer. Muito pelo contrário, tem estudos que mostram que ele pode até fazer mal para a saúde, porque é uma gordura saturada, é uma gordura que aumenta o colesterol. De novo, a doutora já falou aqui, a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? E aí você pode, de repente, estudar com o seu especialista se você vai utilizar o óleo de coco ou não, se você vai fazer uso no seu café ou não. O objetivo da introdução daquela gordura na sua alimentação, quais são os benefícios que você vai ter, mas lembrando, hoje a gente está falando aqui se óleo de coco emagrece. Exatamente. Por que saíram, por que isso veio à tona? Minutinho. Saíram estudos, mas são estudos muito pequenos ainda, estudos em laboratório que a gente não pode extrapolar para o humano ainda. Pode ser que daqui a um ano a gente saiba. Aí você vem e conta pra gente. Mas até agora não. E aí foi um boom de óleo de coco, ainda é um óleo tão caro. Sim, para não ter benefício e às vezes até fazer mal para a saúde, não vale a pena. Perfeito. E a gente tem tanta coisa que faz bem, que a gente pode Exatamente. investir. Vamos investir nosso dinheiro no que realmente funciona. Com certeza. Eu vou publicar, então, esse parecer aí da ABESO. Isso. Que é a associação que estuda obesidade e síndrome metabólica. E a síndrome metabólica. E da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Perfeito. Então, eu vou publicar esse parecer sobre o óleo de coco. Você que está em casa interessado, quer ler. Eu sei que isso gera muita polêmica, né? Mas então, todos os estudos são muito bem-vindos. Né? Vamos estudar juntos. A gente está aqui para esclarecer e mostrar tudo, mas a nossa pauta hoje era do emagrecimento. E aí a frase do mito ou verdade é: se óleo de coco emagrece. A resposta da doutora é que isso é um mito. Os estudos mostram até hoje que isso é um mito. Instagram da doutora, @PaulaPiresEndócrino, @PaulaPiresEndócrino, e o site www.paulapiresendocrino.com.br, paulapiresendocrino.com.br. Doutora, volta, porque eu sei que no seu site tem receitinhas e tem tanta coisa maravilhosa que a gente pode conversar aqui. Sim, também. Com certeza. Vamos nessa luta aí, doutora. Vamos. Obrigada, viu? Obrigada. Fica com Deus. Bom fim de tarde. Obrigada, você também. Um beijo pra sua filhota. Obrigada. 7 meses, né? 7 meses. Ai, uma linda. Acompanha as fotos. Tá assistindo você, Tá. né? Ai, linda. Amei. Obrigada, viu, doutora? Volte obrigada. sempre. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.